Não existe nada melhor do que sermos amigos de Deus. É o tipo da amizade estranha, porque um só vive pisando na bola nessa amizade, e tem um nessa amizade que não pisa na bola nunca. Isso que eu quero dizer. E você sabe quem é essa relação de amizade? Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Daniel. Pode colocar na projeção. Por favor. Hoje nós vamos fazer de um jeito um tanto quanto diferente, porque eu quero usar muitos textos das Escrituras para justificar o que eu vou dizer, para explicar o que eu vou dizer. Você vai abrir em Daniel, capítulo 1. E nós vamos ler o verso 1. Só o verso 1, depois nós vamos ler os outros versos que o texto nos traz, que são abordados aqui. Daniel, capítulo 1, verso 1. Se você não achou ainda, pode procurar no texto da sua Bíblia. Isso não é vergonha nenhuma. Daniel 1. Ok? A palavra de Deus diz o seguinte: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Mais uma vez eu vou ler. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Vamos orar mais uma vez? Pai, a palavra é tua, o poder é teu, a glória é tua, o ensino é teu. E essas vidas que estão aqui, a minha e dos meus irmãos, são tuas. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma das histórias mais conhecidas de todas. Quer dar uma boa aula de escola dominical para as crianças? Fale de Daniel. Você tem o herói, você tem o anti-herói, você tem aventura, você tem fuga, você tem escape. Daria um filme maravilhoso. Hollywood ainda não descobriu Daniel. Já fizeram de Noé, já fizeram de Moisés, para mim perderam tempo. Porque se tem uma história que é profundamente impactante, é a história de Daniel. Lamentavelmente, por ter 2 ou 3 eventos muito fortes, marcantes, é uma história que acaba sendo reduzida. Quando nós falamos sobre Daniel, nós lembramos de 2 histórias. Daniel, aliás, até o nome está vinculado ao evento. Daniel. Como é que vocês sabem disso? Daniel na cova, como se o nome do livro fosse esse. Daniel na cova dos leões. Dom Casmurro. Grandes veredas, sertão veredas. Enfim, como se o nome do livro fosse esse. Daniel na cova dos leões. E o outro evento também impressionante é quando aqueles 3 camaradas, como é que era o nome deles mesmo? Não! O nome dele não era esse. Mas nós vamos falar disso daqui um pouco. Ok? Aqueles 3 homens foram lançados aonde? Até isso fica complicado, porque é numa fornalha de fogo. E se fosse uma fornalha de gelo?
Não tem como, não precisa falar fornalha de fogo. Mas a gente fala. Os 3 foram lançados, já usa o nome, Medraque, Sadraque e Abdinego, foram lançados na fornalha de fogo ardente. A pessoa, se tivesse escrito fogo refrescante, não pegaria legal. Eu entendo que é uma forma de dar intensidade à história. Faz parte, é um recurso literário muito válido, que as escrituras usam muito isso. Mas é reduzir demais essa história a 2 pequenos eventos se nós não entendermos o que de fato estava acontecendo até aquele momento. Então, eu quero que você fique com a sua Bíblia em mãos e nós vamos dar uma volta em vários textos das Escrituras. Alguns deles são um pouco mais difíceis de achar, mas eu quero que você entenda que a Bíblia se confirma nela mesma. A história de Daniel, o livro de Daniel, é um relato histórico, e há outros relatos, como 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Samuel e 2 Samuel, todos os livros do Antigo Testamento que tinham o intuito de registrar os eventos históricos, aquilo que acontecia na antiguidade. Esses eventos históricos servem de base para confirmar para nós os relatos dos livros dos profetas. Daniel não era o único que estava na Babilônia. Havia outros profetas, mas nós vamos chegar até lá. O que estava acontecendo naquela época? Se você parar para pensar no texto que nós lemos, naquela época não tinha calendário, certo? Quadradinho, domingo, segunda, terça, quarta, dia 1º e assim sucessivamente. Um dia com 28 dias, que até hoje eu acho que eu não entendi o porquê, já me explicaram 50 mil vezes por que tem que ter 29 uma vez, e por que não tirou dos outros dias para ficar tudo igual? É uma confusão, um tem 31, tem 30, tudo de 28, a cada tanto tempo tem 29, é um rolo. Mas naquela época, se agora é complicado, naquela época então você imagina como é que era. Quando você vai escrever um e-mail, uma carta, não sei se alguém hoje em dia escreve carta, mas alguma coisa, um documento, a primeira coisa que você tem que colocar é a data. Cosmópolis, o que é hoje mesmo? 8 de fevereiro de 2015. Tá fácil. Naquela época eles usavam de outro artifício. É o artifício que está escrito aí. Veja bem, no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Aqui nós temos um dado histórico. O rei Joaquim, no 3º ano de Joaquim, então a cidade de Jerusalém foi sitiada por um imperador chamado Nabucodonosor, que era rei de qual país? Babilônia. Um dos maiores impérios da história da humanidade, juntamente com o Império Romano, grego e persa. Os babilônicos tinham a fama de serem extremamente cruéis, assim como os outros. Mas os babilônicos tinham uma estratégia de tortura e de conquista ainda mais agressiva. Além das agressões físicas, além das mutilações, além das mulheres serem levadas como escravas sexuais, e crianças, meninas também. Além disso tudo, havia uma opressão psicológica, emocional, espiritual sobre todos aqueles que eram derrotados pelo Império Babilônico. Sabendo disso, 3º ano de Joaquim, nós vamos voltar para o ano 605 a.C., mais ou menos por aí. Quem foi esse homem? Quem foi Joaquim? De onde surgiu? Que tipo de rei era ele? 2 Crônicas, capítulo 36, verso 5. 2 Crônicas, lá para trás da Bíblia, capítulo 36, verso 5. Assim diz. O texto de Daniel nos informa, foi no 3º ano de Joaquim. Tá, mas e daí? E daí que Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova. Fez o que era mal perante o Senhor. Esse era Joaquim. Como que ele chegou no poder?
Quem deu poder para ele? 2 Reis, capítulo 23, verso 33 a 34. 2 Reis 23, 33 e 34. 2 Reis 23, 33 a 34. O faraó Neco o prendeu em Ribla, na terra de Amate, de modo que não mais reinou em Jerusalém. O faraó também impôs a Judá um tributo de 3 toneladas e meia de prata e 35 quilos de ouro. Colocou Eliaquim, filho de Josias, como rei no lugar de seu pai Josias, e mudou o nome de Eliaquim para Jeoaquim. Mas levou Jeoacás consigo para o Egito, onde ele morreu. Ou seja, esse tal desse Jeoacás era alguém que não era herdeiro do trono, não tinha direito do trono, mas esse trono que foi conquistado foi colocado na mão dele por um faraó chamado Neco. Está me acompanhando? É importante que você acompanhe a história, para você entender onde nós vamos chegar. Naquela época, quando os egípcios dominaram então o povo de Israel, já pela 3ª ou 4ª vez talvez, então eles dominavam. Quando o dominador, preste atenção, era dominado por alguém, esse vencedor tinha direito a tudo aquilo que ele já possuía. Esse faraó Neco, então, foi vencido por um imperador, por um rei chamado Nabucodonosor, e isso está escrito lá em 2 Reis, capítulo 24, verso 7. O rei do Egito não mais se atreveu a sair contra o exército de suas fronteiras, pois o rei da Babilônia havia ocupado todo o território. Ou seja, Nabucodonosor, rei da Babilônia, um dos maiores impérios da história da humanidade, derrotou o povo egípcio, o império egípcio, e levou de presente o povo de Deus. O povo de Israel. O povo estava achando que estava ruim, estava achando que estava difícil, mas estavam morando nas suas casas, podiam trabalhar, tinham comida, tinham água com fartura e tinham liberdade da sua fé. Era um povo que estava debaixo de um domínio opressor, mas ainda assim tinha certas liberdades e direitos. Mas quando surgiu então o imperador Nabucodonosor, essa história toda mudou completamente. Livro de Daniel, no capítulo 1, por favor, volta lá no capítulo 1 de Daniel, verso 3 ao verso 5. Preste atenção nisso. Olha, até aqui então, Nabucodonosor sitiou a cidade, acabou com as defesas do povo de Israel e tomou conta de tudo. Acabou com tudo. A partir de agora, então, o que ele faz? Então o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais de sua corte, trouxesse um dos israelitas da família real, da nobreza, alguns dos israelitas da família real, da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua, a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida, de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir ao rei Nabucodonosor. Aqui está a grande diferença dos babilônicos para os outros dominadores. Ele tirou todas as pessoas que eram capazes de pensar, todo tipo de liderança, ele tirou de Israel e levou para a Babilônia. Todos os melhores profissionais, e aqui o texto ainda diz que até os mais bonitos foram levados. Ficaram para trás só os mais feios. Até isso entrou na história. E foram levados para a Babilônia. Ora, imagina um povo que não tem mais direito a fazer nada, que está todo perdido, com tudo destruído, com tudo devastado, agora não tem mais ninguém. Você precisa construir alguma coisa, não tem um pedreiro, você não tem um engenheiro, você não tem um arquiteto, você não tem nada. Você precisa fazer algum serviço elétrico, não tem. De encanamento, não tem, porque todos os melhores foram levados, não tem mais o que fazer. Acabou com a nação. Não tinha como se erguer,
não tinha como se levantar, porque aquilo que o povo tinha de melhor foi então levado para a Babilônia. Bobinho esse imperador, né? Ao mesmo tempo em que ele tirava todas as chances desse povo se reerguer, ele fortalecia o seu domínio. Lembra do Jeoaquim, o rei? Ele estava debaixo de um domínio opressor, teve a chance de fazer o que era bom diante de Deus, o que era correto, mas mesmo assim continuou fazendo aquilo que era mal, aquilo que era errado diante de Deus. E quando a Bíblia diz, principalmente no livro de Juízes, que o rei fez o que era no livro de Juízes não, nas Escrituras, quando diz que o rei fez o que era mal perante o Senhor, ele quer dizer que o povo todo estava fazendo aquilo que era mal. Meus irmãos, muitas vezes, olha aqui para mim, nós falamos mal da nossa liderança política, econômica, social, jurídica, sei lá, da lei, de quem for. Mas eles são apenas reflexos do povo. Nós somos assim. E naquela época não era diferente. Havia um povo mau liderando porque havia um povo mau sendo mau. E Deus permitiu que eles fossem levados então para a Babilônia. Aí você pensa comigo, caminha comigo nessa história, por favor, preste muita atenção. Estava difícil, o povo estava longe de Deus, tinha casa, tinha comida, tinha liberdade de crença, tinha emprego, tinha identidade própria, e mesmo assim faziam o que era mal perante o Senhor. Agora eles não tinham casa, estavam exilados, sem liberdade de crença, eram escravos, não tinham identidade. Ora, quando estava bem, não conseguia fazer nada. Agora que está tudo destruído, o que você vai esperar desse povo? O que esperar? A destruição era iminente. Uma nação inteira estava prestes a sumir do mapa, assim como aconteceu com a cidade de Nínive, que até hoje os destroços da cidade de Nínive não foram encontrados. Caminha comigo nessa história. Era um dos tempos de crise mais agudos da história da humanidade. Não havia esperança para nada. Não havia esperança absolutamente nenhuma. Não havia condições. Não tinha como você se apegar a alguma coisa para ter esperança. Até as pessoas em que eram depositadas essa esperança foram levadas embora. Brasil e Chile, se não me engano, Brasil e Colômbia, na Copa do Mundo. Foi o jogo que o Neymar se machucou, não foi? Corrige aí pra mim. Foi, né? O único que prestava saiu fora. A hora que veio a notícia, machucou ali, todo mundo vai. Então já era, acabou. Já foi. Ninguém imaginava que ia 7-0. É verdade. Mas acabou. Era o que esse povo estava experimentando, só que de verdade. Não tinha nenhuma pessoa em quem pudesse se confiar. E meus irmãos, eu quero garantir para vocês aqui, através das Escrituras, daquilo que nós estamos vendo, no livro de Daniel, se nós lermos toda a história, você vai ter condições de observar que, em tempos de crise, Deus chama pessoas para serem usadas por Ele. Em tempos de opressão, desesperança e de calamidade, Deus chama. Deus chama em tempos de crise. Deus solta a sua voz. Qual foi a maior crise que você já viveu na sua vida? Pensa aí. O momento mais triste. Qual foi a maior crise que você já viveu na sua vida? Pode ser que você ainda esteja vivendo essa crise. Quanto tempo durou? Quanto tempo está durando? Já pensou em viver uma crise de 68 anos? Que foi o tempo que durou o domínio do Império Babilônico, 68 anos. A gente não aguenta esperar, estava falando hoje na escola dominical pela manhã, a gente não aguenta esperar 6 minutos. 68 minutos. 68 dias.
Imagine então 68 anos. Um exemplo que eu já dei várias vezes, eu vou repetir. A gente não aguenta esperar o micro-ondas rodar por 1 minuto para esquentar a comida. A gente põe, sai, volta e fica lá esperando o chato, porque não acaba aquele minuto e ainda abre antes de acabar, antes de apitar. Imagine então viver opressão, angústia, desespero por 68 anos. Agora, sabendo disso, tendo essa ideia, nós podemos entrar nas histórias do livro de Daniel para perceber quais são as lições que a palavra de Deus traz para nós. Se você observar, Daniel capítulo 1, do verso 8 a 14. Daniel, contudo, Daniel 1, de 8 a 14. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis do que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comerem das finas iguarias do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. E concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Muito bem. O que estava acontecendo aqui? Daniel e seus amigos foram levados de Jerusalém para a Babilônia. Lá na Babilônia, o rei disse: olha, tratem esses rapazes com a minha comida, com a minha bebida. A melhor comida do reino vai ter que ser dada para esses meninos. Os melhores professores, tudo de melhor tem que ser dado para eles. Nós somos chamados, meus irmãos, para não nos contaminarmos. Essa é a lição que nós tivemos nesse texto. Somos chamados para não nos contaminarmos. Mas, pastor, era comida boa, era vinho bom, era coisa boa. Qual era o problema de comer? Qual era o problema de beber algo bom? Qual era o problema nisso? Por que eles não podiam fazer isso? Vou dar um exemplo. Pense comigo. O pau comeu aqui no Brasil. O negócio fechou, o tempo fechou. E não é uma guerra civil, não. O país de fora aí resolveu invadir. Antigamente, quando eu era adolescente, pouco tempo atrás, diziam que o Brasil ia ser dominado porque o Brasil tinha muita água. Acho que acabou essa teoria, né? Não vai ter mais não, ninguém vai dominar, pode ficar tranquilo. Mas enfim, pensa que invadiram tudo. Você está no lugar de Daniel agora. Mataram marido, esposa, filho, matou todo mundo, sobrou você, não tem parente nenhum. E você está entre os bonitos aqui que o rei falou para levar. Faz de conta. Você está entre os bonitos, o cara foi lá, olhou, foi com a tua cara, achou bonitão, bonitona, vou levar. É inteligente, dá para usar. Vamos levar. Você foi levado então da sua casa, da sua rotina. Aliás, casa que veio abaixo, não tem mais nada, não tem ninguém. Aí você vai para a Babilônia. Só que é o seguinte, eu não sei se você sabe, a Babilônia, sabe onde é? No Iraque, hoje. Então você está indo para lá, longe, demora. Aí no meio do caminho você não sabe o que vai acontecer.
Você não sabe que você está ali pela sua beleza. Você não sabe que você está ali pela sua inteligência. Você acha que você vai ser executado em algum outro lugar. Você está sendo levado embora. E a angústia, aperto no peito, no coração, isso vai tomando conta de você, um desespero, você não sabe o que vai acontecer e não chega nunca. Parece aquelas criancinhas: já chegou o pai, já chegou o pai, já chegou o pai, já chegou o pai. E não chegou, e não chega nunca. E quanto mais demora, mais ansioso você fica. E o desespero: por que não me matam logo? Me matem de uma vez. O que será que me espera lá? Uma senzala? O tronco? Era o tronco, né? Que onde batiam os escravos. Um tronco? Vou ter que carregar peso? Vou quebrar pedra? O que eu vou fazer lá? O que vão fazer comigo? O que vai acontecer comigo? Aí quando chega lá, você é bem recebido. Você é bem recebido. Só que você está furioso com esse povo. Você está com raiva. Mataram seus parentes, destruíram a sua casa, tiraram você do seu país, levaram você embora. Aí de repente te colocam num quarto. Aí o quarto tem uma cama no povo. Você já acha que é pegadinha. Essa cama vai explodir a hora que eu deitar. Você percebe que não tem nada demais na cama. Inclusive, tem king size, né? Essa não é king size, essa é mega size. Cabe 4 fabeus de cada nelas. Você imagina. Mas é só pra você. Você vai tomar um banho com uma banheirona gostosa. Aí você pensa: bom, estão me tratando bem para que eu crie esperança e depois boa. Aí quando vai comer, tem um banquete, um jantarzão gostoso. Maravilhoso, coisa maravilhosa. E chegar um momento que você vai sentir saudade da sua casa. Se você acha que não, que eu estou exagerando, Ana, por favor, passe o próximo slide. Se o seu quarto fosse esse, a hora que você chegasse lá, eu garanto que aqui, nessa igreja, nesse momento, não tem ninguém com um quarto desse. Aqui em Cosmópolis, né? Aí você chega lá, só um quartão desse, bom, vamos me afogar nessa água aí. E agora? Ao desespero toma conta, aí você vai se acostumando, que é coisa boa, né? Vai pra frente, mais um, por favor. A vista do quarto é essa: os jardins suspensos da Babilônia, por cima da água ali. Aí você vai olhar na janela, está isso daí, o Império Babilônico. Aí você pensa: meu Deus do céu, que lugar é esse? Que hora que vão me matar? Acho que vão me jogar daqui de cima. Para onde que eu vou correr? Onde que é a saída? Próximo, por favor. E aí você vai tomar um cafezinho da manhã. Tem um negócio desse para você. Tudo diet. As finas iguarias. Pode passar. Seja muito sincero, seja muito sincero. Quanto tempo ia levar para você esquecer a sua casa? Você pode dizer: ah, vai demorar muito, nunca vou esquecer. Mas ser tratado como um rei conforta a cara. Parece que está compensando alguma coisa ruim, alguma coisa boa. E era isso que Daniel temia. Esse era o medo deles. Esquecer de tudo que tinha acontecido. Esquecer de tudo que tinham passado. De todas as lutas, dificuldades, de todo o terror que tinham visto. Porque tanta coisa boa estava acontecendo. Eles seriam iludidos. E meus irmãos, sejamos muito sinceros, quando as coisas boas começam a acontecer, a gente começa a acreditar que a gente é bom mesmo, que nós somos ótimos. Deus é um privilegiado em ter um filho como eu. Que bênção para Deus ter eu como filho, para cuidar quase do meu trabalho. E quando as coisas muito boas vão acontecendo, isso nos distrai
daquilo que é de fato fundamental. O que era fundamental na vida de Daniel e dos seus amigos? Roubaram-lhe tudo. Lhe roubaram a liberdade, lhe roubaram a família, lhe roubaram a casa, lhe roubaram muitas coisas, mas não podiam tocar na fé de Daniel, naquilo que ele cria e no Deus que habitava dentro dele. Isso não poderia ser roubado nunca, jamais e por ninguém. E meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é muito sutil quando as coisas vão chegando até nós vamos nos distraindo. A gente pensa, mas como Deus é bom comigo? Deus não quer que eu passe por coisas ruins, tem coisas boas acontecendo. É tão sutil que quando eu perguntei qual era o nome dos 3 amigos de Daniel, nós dissemos o quê? Medraque, Sadraque e Abdinego. Mas o nome deles não era esse. Ananias, Misael e Azarias. Mas por que a gente falou Medraque, Sadraque e Abdinego? Esse foi o apelido que os babilônicos deram para eles se esquecerem até mesmo do próprio nome. É tão sutil que até a gente, quando lê a Bíblia, aceita essa conversa. E se imagina uma coisa tão aparentemente insignificante no seu dia a dia, como é que não é? Muitos me perguntam, pastor, você é contra ou a favor da bebida alcoólica? Minha resposta é muito simples, eu não sou contra nem a favor. Não tem alma, não tem vida, não tem... O que não? É o cheiro de nada. Você sabe aproveitar isso? Sabe degustar isso? Sabe mesmo? Então faça. Não sabe? Tem receio? Tem receio? Você vai saber fazer isso? Então não faça. Não faça. Gosta de assistir alguma coisa na televisão? Ótimo. Pastor, você é contra? Eu sou contra nem a favor. Consegue fazer isso? De uma forma madura? Ah, não sei. Então não faça. Posso ir no Parque do Havaí, pastor? Você é a favor ou você é contra? Pelo amor de Deus, não me perguntem mais isso aqui em Cosmópolis. Por gentileza. Por favor. Pergunte para outros pastores. O pastor pergunta para o pastor Marcos. Pronto. Ele não está aqui mesmo para dizer que não. Tá bom. Você sabe ir. Sabe se comportar. Sabe dar um bom testemunho. Sabe ser luz em meio às trevas. Não vai. Você tem dúvida? Não vai. Não vai. Simples. Simples. O nosso chamado não é para obedecermos regras que os outros ficam ditando. O nosso chamado é para caminharmos firmes com Deus, agarrados firmes com o Senhor. Esse é o nosso chamado. Esse foi o chamado de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. De caminharem firme com o Senhor e não se deixarem contaminar por coisas insignificantes. Teve uma época que eu fui iludido, olha o vizinho de mim, fui enganado. Disseram para mim que ouvir música do mundo era pecado. Como eu não sabia, eu acreditei. Tinha uma coleção de CD do Paralamas do Sucesso. Vamos dar isso que não vou chamar. O nosso chamado é para permanecermos fiéis, firmes com o nosso Deus, assim como eles ficaram. Eles não tentaram impor a ninguém essa dieta. Eles falaram, nós preferimos isso porque se nós entrarmos nessa, nós vamos nos afastar de Deus. Os outros, se quiser, faz, se não quiser, paciência, olha, estamos aqui fazendo aquilo que Deus espera da gente, permanecer firme nele, agarrado com Jesus, firme com Deus. É isso que Deus espera de você, meu irmão, minha irmã. Não espera que você cumpra um livro de regras. Não espera que você seja um robô espiritual, programado para fazer as coisas certinhas no momento certo, porque a hora que faz robô não tem que conserta. Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Somos chamados. Toda a história começa com um chamado. E o chamado de Deus para nós nessa noite
é para que nós estejamos firmes com o Senhor. Nas coisas grandes, nas coisas pequenas. Seja oportuno, não seja oportuno, esteja em guerra, não esteja em guerra, esteja exilado, não esteja exilado, não importa onde você vai estar, esteja firmado com o Senhor. O que o apóstolo Paulo ensina? Quer comam, quer bebam, tudo que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Capítulo 3, verso 16 e 18. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erigir. Meus irmãos, nós somos chamados para não abrir mão dos nossos princípios. Somos chamados para não abrir mão dos nossos princípios. O que estava acontecendo aqui? Esse tal desse Nabucodonosor, como todo ditador, como todo imperador, tinha aquelas megalomanias. Então ele mandou construir uma enorme estátua, 12 metros de altura, se não me engano, um negócio gigante, absurdo, e de ouro, e que brilhava, e que não sei mais o que, e determinou o seguinte: quando tocasse a bandinha da época, a fanfarra, que era composta por cítara, trombeta, pífaro, harpa, saltério, flauta dupla, verso 4. Quando tocasse a bandinha, o que tinha que acontecer? Todo mundo tinha que ajoelhar, se prostrar, botar o rosto no chão e adorar a estátua. Sabe o que é adorar, né? O que a gente faz aqui para Jesus? Só que fazer uma estátua que ele inventou lá. O que aconteceu? Esses três camaradas, aqui denominados sim como Medraque, Sadraque e Abednego, estavam caminhando, eles sabiam da hora, de repente até passando perto da estátua, quando começou a tocar a banda, todo mundo lá no chão. Eles não correram para o banheiro para se esconder, para que ninguém visse que eles não estavam fazendo isso. Eles não foram se esconder. Eles ficaram em pé para que todo mundo visse. Ficaram em pé. Não vamos fazer isso. Mas vai matar, pode matar. E qual que é o castigo? Eles seriam lançados então numa fornalha acesa. E ali eles morreriam. Nós não podemos abrir mão dos nossos princípios, mesmo que isso custe a nossa vida. Esse é um chamado primário de Deus para nós. É um chamado primário. Meus irmãos, queimar lá na música. Era só uma música tocando lá. Mas é a ordem do chefe. E se eu não fizer isso, tenho que dar bom testemunho sendo obediente. Mas e se eu não fizer, eu vou ser perseguido. Eu posso ser mandado embora do meu emprego. Eu posso ser perseguido pela minha família. Meu pai, meu filho, meu amigo pode ser preso se eu fizer o que é certo. Eu posso ser preso se eu fizer o que é certo. Meus irmãos, nós estamos falando de não abrir mão de princípios. Não abrir mão de princípios. Esses homens foram desafiados. É para ajoelhar. Eles permaneceram firmes no propósito. Não se ajoelharam. O que aconteceu? Eles foram levados até Nabucodonosor, que estava furioso, estava louco, estava babando, estava com raiva, maluca, e falou o seguinte: olha, eu vou mandar tocar a porcaria da banda, e eu quero ver vocês ajoelhando, porque senão eu vou mandar essa fornalha ficar 10 vezes mais quente para jogar vocês lá dentro, e esbravejando, e dando uma bronca. Minha escola, eles falavam, estava dando bica,
que eles. Rodou a baiana, imperador. E eu estou dizendo para vocês, se não fizer, vai para o fogo. Sabe qual foi a resposta deles? Ó rei, nós não precisamos nos defender diante de ti. Olha a resposta que eles deram para o rei. Depois de tantas ameaças de morte, nós não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar de lá. E pode nos livrar da tua mão, ó rei. Mas fique certo que nós não vamos adorar. E se ele não nos livrar, não tem problema. Mas nós não vamos fazer isso. Nós não abrimos mão dos princípios que Deus colocou para nós. Custe o que custar. O nosso Deus nós não vamos abandonar. Meus irmãos, olha o tamanho desse desafio. Para nós é muito fácil. Esses homens estavam numa situação extrema, de extrema dificuldade. E nós tropeçamos nas mais simples e pequenas situações do nosso dia a dia. Basta você acordar. Você já está pronto para cair, para pecar, para fazer o que é errado. É abrir o olho para começar. É só abrir o olho, levantar. Se está com preguiça, para levantar, porque está com preguiça. Se não dormiu à noite, porque não dormiu à noite. Se dormiu demais, é porque dormiu demais. Se está frio, é porque está frio. Se está calor, é porque está calor. Se chove, é porque está chovendo. Se não chove, é porque não chove faz tempo. Se tem que trabalhar, é porque tem que trabalhar. Se não tem emprego, é porque não tem trabalho. Se está sozinho, está sozinho. Se tem alguém junto, tem alguém junto. Lembra como eu comecei a história? Levados a situações extremas, de profundo desafio, e ainda assim permaneceram firmes nos princípios que Deus nos havia dado. Nós cantamos aqui no começo, o primeiro hino: Tu és fiel, dia após dia, com bênçãos, tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. É poder ver a fidelidade de Deus sendo manifestada na sua vida. Meus irmãos, não é fácil ser fiel nas pequenas coisas, mas pode ter certeza que vale a pena, porque no final dessa história, esses 3 homens foram lançados na fornalha que estava a tal ponto aquecida que os guardas que foram levados até lá morreram queimados no caminho. E quando o rei foi olhar lá dentro da fornalha, dos 3 que estavam lá, dos 3 que haviam sido jogados, quantos estavam lá dentro? Porque no fogo da tribulação e da tempestade, Deus está presente conosco. O Senhor caminha ao nosso lado nas lutas e dificuldades. Quando mantemos firmes os propósitos e os princípios de Deus, ainda que queimemos no corpo, lançados ao fogo, o nosso Deus vai até lá conosco. Ele não nos abandona, Ele não nos desampara, Ele não nos deixa para trás, Ele nos tira de lá, vitoriosos para a honra e glória do Seu nome. Esse é o Deus que te chamou aqui nessa noite. Esse é o Deus que nos chama. Esse é o Deus que cuida da minha e da sua vida, da sua família, das pessoas que você ama. Não importa qual o tamanho das dificuldades, das tribulações, se é opressão política, econômica, social, psicológica, espiritual, não importa que essa fornalha que pode estar na sua vida, permaneça firme nos princípios de Deus, que esse Deus vai te tirar dessa fornalha. Esse é o Deus que te chama. Olha aqui.
Esse é o Deus que nos chama, meus irmãos. Esse é o Senhor que cuida de nós. Vocês já sabem a minha opinião com relação a isso. Eu não creio em livre-arbítrio. Porque acreditar que um dia eu vou conseguir fazer alguma coisa que presta diante de Deus é muita arrogância. É muita pretensão da minha parte. Um ser insignificante, pecador e miserável como eu, tem que dar graça a Deus, porque Ele te chama. Onde você estaria se não fosse Jesus? Eu já contei para vocês. Meu colega de classe sentava-se ao meu lado. Virou um bandido criminoso que parecia até uma briga direta que não problema que tinha do meu lado. Quem era eu? Eu. Exatamente eu. Só que sem Jesus. Quem seria você se Deus não tivesse te trazido aqui aos pés dele? Eu imagino a seguinte, para concluir. Pai, Filho e Espírito Santo lá na eternidade, sendo eternos como eles são, a Trindade Santa, fazendo coisas que a Trindade faz, sendo Deus, a gente não sabe o que é, mas eles estavam lá. Fizeram a criação, fizeram a vida, fizeram o homem, a mulher, os animais, os bichinhos, o cachorrinho, o gatinho, tudo, fizeram as palmas, tudo. Só que aí o que aconteceu? O ser humano fez o quê? Pisou na bola. Falou. Imagina a cena da Trindade, junta, olhando, assistindo essa cena triste, abominável, dolorosa, decepcionante. E um vira para o outro e diz: e agora? O que a gente vai fazer? O que é o melhor caminho? E o filho vira para o pai e fala assim: pode deixar, pai. Pode deixar que Deus me resta. Aí o filho veio. E Jesus veio para que nós tivéssemos acesso novamente ao Pai. O véu que separava os santos dos santos foi rasgado de cima a baixo quando Jesus suspirou. E o acesso a Deus estava completamente aberto para mim e para você. Vou repetir os textos que citei hoje pela manhã. Buscar o Senhor enquanto Ele está. Buscar Ele enquanto Ele está. Deus está aqui, meus irmãos. O Senhor Jesus se faz presente no nosso meio. Jesus atendeu prontamente esse chamado. E era um chamado para a morte. Por que você não atenderia então um chamado para a vida e a vida eterna? Se Jesus atendeu um chamado para morrer, por mim e por você, foi para que nós pudéssemos atender o chamado para podermos viver eternamente. Que o Senhor Jesus abençoe você. Que o Deus eterno sustente você. Você é um chamado do Senhor. Chamada por Deus para permanecer nos princípios de Deus e caminhar junto com Deus. Não abrindo mão daquilo que Ele quer para você. Não se contaminando com pequenas coisas, bobeiras, bobagens que tem por aí todo dia. Você deixa de fazer tanta coisa. Deixa de orar, mas não deixa de tomar banho. Não deixa de comer. Olha, pessoal, mas eu preciso comer, porque agora não precisa. Isso é a sua alma. Então, quem disse que ela é menos importante que o seu corpo? Somos chamados por esse Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Chamar os presbíteros.